Não sei se, Eric, se você quer comentar ou ver alguma questão do chat, algum comentário do chat. Tem algumas perguntas aqui, né, que a gente poderia ver. Tem algumas perguntas, eu vou colocar aqui na tela. Tem pergunta A primeira da pergunta aqui do Alex. O Alex pergunta: José, a tua pessoa disse que não existe braço espiritual, braço no perispírito, mas não falando. O perispírito não se apresenta no formato de um corpo completo na parte física? Corpo aparentemente na parte física, como disse? Sim, a aparência do corpo físico o espírito pode tomar, e frequentemente ele toma, para se fazer perceber pelos homens, né? Ele toma a aparência do corpo físico, mas pode tomar a aparência que ele quiser, né? Essa é a questão. Pode tomar a aparência de uma pedra, de um animal, de uma caneta, aparência de homem, de mulher. Ele pode tomar a aparência que ele quiser, porque os fluidos se modificam segundo a vontade do médium, o pensamento do espírito. O pensamento e a vontade, ele modifica segundo a aparência. Agora, como o Lauro lembrou, não é porque você faz uma pergunta para o espírito e ele afirma com todas as letras que ele tem sim aquele braço, que ele tem estômago e etc., mas não significa que ele de fato tenha. Simples assim, os espíritos, muitos deles, a gente aprende isso com Kardec, são ignorantes com relação à sua própria condição. Pode acontecer de muitos de nós espíritas que estudamos a obra de Kardec, a gente conhece mais da situação do espírito do que ele mesmo, que está lá no mundo espiritual. Porque os espíritos, eles ainda têm a marca das ideias da Terra. E se ele tinha esses preconceitos na Terra, se ele acreditava nisso na Terra, e ele não compreende bem as leis do mundo espiritual, ele vai dizer que ele tem sim um braço, que eu estou tocando o piano com os meus dedos espirituais, tenho certeza disso. Ele pode até ver os dedos dele, mas não significa que ele tenha de fato. Aparência é uma coisa, órgão é outra. Aparência é como aparece, como... Bom, eu olho para a televisão, eu vejo uma aparência de imagens ali, mas a pessoa que está na televisão, eu sei que ela não está dentro do meu objeto TV aqui na minha casa. Está em outro lugar. Isso é uma imagem produzida no meu olho. Então, o espírito, ele produz a aparência. Ele pode imaginar um braço e ele pode imaginar que ele está encostando no objeto com o braço dele. Mas não significa que a causa do movimento do objeto seja o braço. Não é assim que funciona, né? Enfim, se vocês quiserem comentar também, não sei se eu consegui ajudar aí quem mandou a pergunta, que é o Alex, né? Não sei se consegui ajudar, Alex, mas é isso. José e Alex, pessoal, o Eric, toda vez que nós pensarmos, né, que o espírito, já que ele apresenta com uma forma, uma aparência humana, nós temos que lembrar o seguinte: bom, então se eu digo que o braço, ele tem braço e ele usa esse braço, eu tenho que pensar que esse braço tem que ter músculos, que esse braço tem que ter pele, que ele tem que ter unhas, e nós vamos ver isso. Eu tenho que lembrar aqui, tá na revista Espírita, não lembro qual, e tá no Livro dos Médiuns, que até vai dizer assim: o espírito tinha unhas, pele, não, é uma aparência, né? Então, quando o espírito toma, por exemplo, uma forma tangível, que ele pega e aperta a mão de alguém, gente, se a gente levar em consideração, pensar assim, não, ele está usando a força da mão para apertar, eu tenho que considerar, então, que ele tem músculos. E não tem. É uma aparência. Só que ele, pela vontade, ele age sobre os fluidos, né? E provoca o efeito que a pessoa sente aqui no exemplo, apertar a mão. Mas não que ele tenha músculos. Então, José disse bem, o Erasto vai falar isso
inúmeras vezes é uma aparência não tem nada de real. Mas espíritos atrasados, muitas das vezes, confundem essa ilusão com uma realidade, né? Na revista espírita, que é daquela menina que ela passou a ser o guia espiritual da família, salvo engano, 1858, quando pergunta para ela qual é a forma que ela tem no mundo espiritual, que ela já é um espírito, já numa condição de espírito feliz, ela vai dizer assim, a minha forma é forma de espírito. Por quê? Porque entre esses espíritos, essa forma humana não significa nada, ela deixa até de existir, porque eles se reconhecem pelo pensamento. Mas espíritos atrasados ainda, ligados às questões materiais, ainda acreditam, estão apegados a essa ilusão. Mas sempre é uma aparência. Nunca, tá? O espírito, quando diz que está apertando a mão, nós vamos ver, por exemplo, o senhor Jobar, o senhor Sanson, na segunda parte dos exemplos lá dos espíritos felizes, na obra O Céu e o Inferno, ele vai dizer que está apertando a mão de Kardec. Mas veja bem, pessoal, isso aí, ele usa uma metáfora, porque, na verdade, né, ele não tem uma mão para apertar. Mas é claro que ele envolve ali, com seus fluidos, né, a pessoa, e a pessoa pode até sentir aquela pressão, mas não que é a mão ou o braço agindo. Eric. Eric, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria só fazer um comentário para o Lauro, sobre o que o Lauro falou, mas se quiser comentar, pode comentar. Não, é isso, é a aparência, né? Por isso que chama aparição, né? Quando o espírito aparece, a aparição de aparência, né? É claro que pode existir espíritos iludidos que ainda acreditam até estar vivos, mas aí é a fase da perturbação, né? É um estado de ilusão, não uma realidade concreta. E eu queria lembrar que no caso da aparição, Kardec vai dizer que no caso da aparição tangível, aquela aparência, aquela simulação, vamos dizer, do real, parece tão real, parece tão verdadeira, que você consegue observar as veias no braço do espírito, no braço, aquela aparência. E muitas vezes até o calor da pele. Kardec diz isso. Mas é produzido, aquele fenômeno é produzido momentaneamente para um fim específico, que é realizar o fenômeno, é aparecer aos homens. Da mesma maneira que o espírito produz isso, essa ilusão de um braço com veias, etc., aquilo se esvaece no ar, instantaneamente. Então, se porventura o espírito aparece, ele realiza uma aparição com algum objeto, esse objeto ele produziu somente para se fazer reconhecer e acompanhá-lo ali naquela aparição. Então, logo ele desaparece, o objeto desaparece com ele. Esses objetos, no caso da tabaqueira, né, no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, esse objeto ele desaparece juntamente com o espírito. Não tem uma tabaqueira, não tem uma caneta, não tem um celular no mundo espiritual que... Percebe? Essas analogias a gente cai num erro muito grande, né? Se for tomar ao pé da letra. Então, esse capítulo fica claro que esses objetos eles são produzidos para um fim específico, que é a aparição, a produção do fenômeno. Então, esses objetos eles não têm uma vida real, estável e contínua, né, no mundo espiritual. Não é assim que se dá. Mas como é então? Não sei. Que objeto que tem lá? Não sei. Eles moram aonde? Não sei.
é um todo vazio? Bom,